Pois na conferência de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. E antes de começar essa conversação, gostaria de colocar algumas premissas para que nós possamos entender melhor essa questão. Nós invocamos Maria como Senhora do céu e da terra, como Rainha do céu e da terra. É uma das invocações mais frequentes que nós temos. Nós temos inclusive uma festa no dia 22 de agosto, que é Nossa Senhora Rainha. E nós, no mistério também do Santo Terço, nos mistérios gloriosos, no quinto mistério glorioso, nós contemplamos o mistério de Maria sendo coroada como Rainha do céu e da terra. Portanto, é algo que faz parte da nossa fé, é algo que faz parte da nossa devoção, é algo que fomenta o amor, o candor no coração do povo cristão, mas muitas vezes nós repetimos essa invocação sem entender todo o conteúdo que ela tem para nós. Portanto, nessa formação de hoje, gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre Maria como Rainha do céu e da terra. Para isso, eu devo dar um passo atrás, porque ao falarmos sobre Maria como Rainha, pode surgir na nossa mente, no nosso coração, diversas ideias, diversos inclusive preconceitos que nós podemos ter. Quando pensamos em uma rainha, nós pensamos com os padrões dos reis e rainhas dos nossos tempos ou dos livros de história. Nós temos que entender então qual é a realeza de Nossa Senhora. E para isso é necessário entender também o que é a realeza em si. Nós temos a festa instituída pelo Papa Pio XI de Cristo Rei, né? Cristo Rei do Universo, que fecha também o ano litúrgico no último domingo do tempo comum, celebramos a solenidade de Cristo Rei. Cristo é Rei, ele mesmo no Evangelho, quando Pilatos lhe pergunta, tu és Rei? Ele diz, sim, eu sou rei e para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. Portanto, então, Cristo, ele proclama a sua realeza, Cristo é rei. E, por ende, Maria também é rainha. Portanto, vamos tentar entender nessa conferência o que significa isso. Infelizmente, a mentalidade atual, quando pensa em um rei e uma rainha, tem muitos preconceitos, porque entende um reinado, um reino, nos moldes, nos padrões de uma monarquia absoluta da Idade Moderna. Mas na Antiguidade, na Idade Média, não era assim. O monarca não era um monarca absoluto, como nós podemos pensar. O absolutismo monárquico foi esse movimento político que surgiu aí por volta do século XVI, século XVII, se afiançou na Europa, na qual o monarca estava por cima das leis. Ele era a lei, ele era o Estado, ele era a legislação, ele tinha essa autoridade para dizer e desdizer. Não havia ninguém mais acima do rei ou da rainha. E eles governavam de maneira absoluta, sem o apoio de um parlamento, sem um apoio de alguma organização representativa. Contudo, na Antiguidade não era assim. Inclusive, quando nós lemos a Política de Aristóteles, ou os escritos políticos de São Tomás de Aquino, nós vemos que o melhor regime de governo, que ele chama a melhor constituição política, tanto para Aristóteles como para São Tomás de Aquino, é um governo misto, onde, sim, existe um que governa, e é um só que governa, mas ele é ajudado por uma classe, seja aristocracia, seja uma classe
alguma organização, etc., algum órgão político institucional que ajude o governante no seu ministério. E finalmente, para Aristóteles, para São Tomás de Aquino, esse grupo, essa organização intermédia entre o governante e a nação, pois é eleita pelo povo. Então eles chamam esse governo misto de politia ou politeia, em algumas traduções nós vamos encontrar, que é uma mistura de um sistema monárquico, aristocrático e democrático. Então São Tomás de Aquino usa inclusive o exemplo do povo de Israel, onde Moisés governava, ele tinha toda a autoridade, mas ele governava com a ajuda de 72 anciãos, que eram eleitos dentre os filhos de Israel. Então, São Tomás de Aquino vai dizer que a paz do povo se mantém quando todos participam de alguma maneira do governo, dos governantes. Portanto, então, para Aristóteles, para a Antiguidade, para a Idade Média, fazia parte de um bom governo participar, comunicar a sua autoridade aos inferiores, às organizações inferiores. Era muito típico da Idade Média, onde havia uma estrutura, uma classe muito bem organizada, estruturada, as classes sociais, uma hierarquia muito bem constituída, que aquele que estivesse acima participasse também a sua autoridade nos inferiores. E, de fato era assim, o monarca, o governante, não importa qual seja o regime político, ele compartilhava a sua autoridade com as instituições inferiores, que o ajudavam no governo, cada um dentro dos seus próprios limites. E essa instância inferior era eleita ou indicada através de ampla participação popular, dentro do que cabe também na Idade Média ou na Idade Antiga, na qual não havia, por exemplo, os estados como nós temos hoje, os estados modernos, as nações, era tudo muito local, era a cidade-estado, as regiões, pequenas províncias, pequenos reinos, no qual o governante participava também a sua autoridade aos inferiores. Isso é uma mentalidade não somente filosófica, mas enquadra bem com toda aquela teologia da Idade Média, onde Deus governa todas as criaturas através de intermediários. Deus, São Tomás de Aquino, na questão 105, se não me equivoco, no artigo 3º dessa questão da primeira parte, que fala sobre o governo divino, ele diz que Deus não governa imediatamente todas as ações das criaturas. Deus participa o seu poder, a sua autoridade aos seres intermediários para que eles governem. Deus age através de causas segundas. Deus não elimina as causas segundas, não elimina a liberdade humana, portanto ele governa dando a razão, dando a liberdade a cada um de nós, de maneira que nós possamos assim encontrar esses caminhos de Deus. Portanto, a gente, ao falar de Cristo Rei ou de Nossa Senhora Rainha, temos que tirar esse primeiro prejuízo que nós temos, primeiro preconceito, ou seja, pensar um rei, uma rainha, um governante em geral, como uma espécie de tirano que ostenta o poder absoluto, que ele manda, todos obedecem, que só ele manda, que não participa a sua autoridade a ninguém e que não existem instâncias inferiores a ele. Ele é o monarca absoluto com todo o poder, é ele que faz as leis. Nós temos que, ao pensar Cristo Rei e ao pensar Nossa Senhora Rainha, devemos pensar algo totalmente diverso disso, assim como era pensado na Antiguidade, na Idade Média, sobre o governo.
Um bom governo era participado, a autoridade era participada em organismos inferiores, ou pessoas, ou organismos, ou inclusive até mesmo sociedades, pequenas sociedades inferiores. Porque é assim que governa Deus, né? Deus não anula as causas segundas, Deus age através de intermediários. E ele participa o seu poder, a sua grandeza, a sua força através de intermediários. Ele quis fazer assim. Né? Pois muito bem, então, evitando esse escolho de pensar a Nossa Senhora Rainha como uma rainha absoluta, como uma espécie de tirano ou de monarca absoluto da Idade Moderna, do século XVI, século XVII, é totalmente o contrário. Né? Deus, que é rei, ele participa a sua realeza a seus filhos e filhas. Nós somos um povo de reis, povo sacerdotal, um povo profético. Somos um povo de reis, porque Deus participa a sua realeza, a sua autoridade, em nós que somos cristãos. Nessa participação da realeza divina, algumas pessoas participam mais que outras nesse governo divino, nessa autoridade. E, em primeiríssimo lugar, quem participa da autoridade de Deus em grau sumo é Cristo, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, a humanidade de Cristo ostenta toda a realeza, todo o poder. Tem todo o poder no céu e na terra, como ele diz. Né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é rei do céu e da terra na sua encarnação. Ele assumindo a natureza humana, pois ele recapitulou em si, ele submeteu a si tudo que há no céu, tudo que há na terra. Portanto, então, por que Cristo é rei? Ele, em primeiro lugar, é rei por essência, por causa da sua encarnação. A sua humanidade, que é a verdadeira humanidade, ele é verdadeiro homem, é rei por essência, porque ele é verdadeiro Deus. Mas não somente porque ele é Deus, ele é rei, mas ele é rei também por direito. É ele que herda todo o principado, toda a potestade, todo o poder que vem do Pai. Tudo que é do Pai, diz Jesus no Evangelho, tudo o que é do Pai é meu, tudo que é meu é do Pai. Então é ele que herda toda essa glória, toda essa autoridade do Pai. Mas tem um terceiro motivo também, não somente por essência ou por herança, mas também por direito de conquista. Jesus, com a sua morte, ele arrebata do mal, do demônio, da morte, todos nós que estávamos perdidos e condenados. Ele nos resgatou com a sua morte e morte de cruz. Portanto, nós lhe pertencemos, somos seus súditos, somos propriedades de Cristo Rei. Ok, esse é um pequeno prólogo que eu faço sobre a realeza de Cristo para que nós possamos entender a realeza de Nossa Senhora. Um verdadeiro governante, um verdadeiro monarca, ele, quando governa de verdade, ele compartilha também a sua realeza, a sua força com os seres intermediários. E sem dúvida nenhuma, uma dessas participações é Nossa Senhora, que nós somos um povo de reis, mas Nossa Senhora em uma maneira muito mais excelente do que nós, do que todas as criaturas. E por motivos semelhantes, análogos ao de Jesus. Maria, é verdade que ela não é uma deusa, ela não tem uma natureza divina, ela é uma pessoa humana, mas no seu ventre se encarnou o Verbo divino. Então, essa união hipostática
se fez possível, ou seja, a união da natureza divina com a natureza humana em Cristo, se fez possível graças a Maria, ao ventre imaculado de Maria, que recebeu o Verbo no seu ventre. Portanto, se Cristo é rei em função da sua encarnação, Maria, que recebeu o Verbo encarnado no seu ventre, ela é rainha também. Né? E, portanto, ela também se converte em rainha também por direito de herança, porque Cristo, a humanidade de Cristo recebeu tudo do Pai por ser igual a Ele, como ser Deus igual a Ele. Assim Maria, embora sendo uma pessoa humana, herda também todas essas graças, esses dons que Cristo conquistou com a sua humanidade. Então aí nós temos outro motivo porque Maria é rainha. E não somente por isso, mas também por direito de conquista. Nós celebramos Nossa Senhora das Dores no dia 15 de setembro, ou seja, o dia da compaixão de Maria. Ela padeceu, ela compadeceu junto com Cristo. Ela padeceu com Cristo, compadeceu com Cristo. Ela sofreu. O Concílio Vaticano II nos fala que Maria cooperou de modo singular com a nossa salvação. Ela cooperou na obra da nossa redenção. É verdade que o nosso Redentor, o único Redentor, é Cristo. Mas Maria, aceitando o Verbo no seu seio, sofrendo com Cristo no Calvário, ela também, ela participa de modo singular, como diz o Vaticano II, ela coopera de maneira singular com a nossa redenção. No Vaticano II, também citando Santo Irineu de Leão, um padre do segundo século, diz que Maria, ela é causa da nossa salvação, citando Irineu de Leão, ou seja, Maria, obedecendo a Deus e recebendo o Verbo no seu ventre, ela se tornou causa da nossa salvação, causa nostre salutis. Portanto, também Maria nos conquistou para Deus, com seus compadecimentos, com seus sofrimentos no Calvário, sofrendo junto com Jesus. Portanto, então, se nós somos um povo de reis pelo batismo, o batismo nos faz ser esse povo real, sacerdotal e profético, também, de modo especialíssimo, Maria, ela é rainha do céu e da terra. E por que do céu? Nós podemos pensar, a essa altura, sem dúvida nenhuma, nós já entendemos um pouquinho melhor porque ela é rainha. Porque ela recebe o Verbo encarnado no seu ventre, ou seja, ela é mãe de Deus, Theotokos. Depois ela também recebe toda essa herança divina através do seu filho, dos méritos do seu filho, e finalmente ela compadece, ela sofre com Cristo pela nossa redenção, pela nossa salvação. Mas agora a gente pode se perguntar, e por que então Maria é rainha do céu e da terra? Ela é rainha do céu porque todo o céu desceu ao ventre de Maria. Todo o céu se fez presente no ventre de Maria. Deus mesmo, em pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, habitou corporalmente no ventre de Nossa Senhora. Portanto, ela recebe o céu no seu interior. Ela que o anjo, antes mesmo da encarnação, já chama cheia de graça, ave gratia plena, no grego o charitomene, ou seja, aquela que foi recoberta com toda a graça de Deus, que recebeu a plenitude da graça, charitomene, a gratia plena, cheia de graça. Quando o Verbo se encarna em Maria,
pois essa plenitude de graça chega ao extremo, se é possível falar assim. Todo o infinito, todo o céu se faz presente no ventre de Nossa Senhora. E ela, portanto, aí, assim ela também se torna Senhora do céu. Né? O céu vem até Maria, Deus mesmo vem até Maria. Por isso, ela se converteu em Senhora dos Anjos. Né? Quando a gente fala Rainha do Céu, pensamos sobretudo na criação dos seres espirituais. No creio nós rezamos, né, todos os domingos na missa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, céu aqui são as coisas invisíveis, os anjos, a alma humana, espiritual, e terra significa as coisas visíveis, a criação corpórea, a nossa corporeidade, tudo aquilo que vemos, que palpamos, tudo isso está englobado dentro dessa palavra terra. Portanto, Maria se converte em Senhora dos Anjos, porque ela recebe o Senhor dos Anjos no seu ventre. Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem no ventre de Maria. Portanto, o céu está presente nela. Ela se transforma, portanto, em Rainha do céu, Senhora do céu. Né? Porque aí nós temos o céu está onde está Deus. Né? Onde está Deus, aí está o céu. O céu nada mais é do que essa visão de Deus. Maria recebendo a Deus no seu ventre, nós podemos dizer que ela se tornou uma Senhora Celestial. Todo o céu desceu até Maria. Todo Deus desceu em plenitude no seio de Maria. E também ela é Senhora da Terra, porque o Verbo que se encarnou em Maria não foi um verbo simplesmente espiritual. Né? Cristo não era só espírito, ou não era só divindade, mas o Verbo assumiu a carne de Maria, a nossa humanidade. Então, o Verbo, ao encarnar-se, ao assumir a nossa debilidade, portanto, ele recapitula em si, ou seja, atrai a si, conquista para si, tudo o que é material. Toda a nossa corporeidade, toda a criação visível se recapitula em Cristo Jesus. Cristo Jesus se converte no Senhor de toda a criação, quando ele assume a nossa humanidade. E essa humanidade, Cristo assumiu de Maria, no ventre de Maria, é a carne de Maria. Portanto, Maria também, né, por consequência, ela também se torna a rainha da terra, porque o Verbo assumiu a nossa terra, a nossa corporeidade, em Maria e de Maria. Portanto, o Verbo habita nela em toda a sua plenitude de corpo e de alma. Então nós temos aí esses motivos, né, essa realidade, porque Maria é Senhora do céu e da terra. Ela é Rainha do céu e da terra. Rainha que não significa, como dissemos no começo, não significa nos parâmetros de uma monarquia absoluta, tirânica, egoísta, que não participa o seu poder, a sua autoridade a ninguém. Na Idade Média, na Idade Antiga, um monarca não era visto assim, eram os tiranos que eram vistos assim. Nós temos um rei, que é Cristo, que ele participa a sua autoridade em diversos graus na sua igreja, e nós temos também Nossa Senhora, que participa a sua autoridade, o seu poder, em diversos graus também dentro da igreja, na vida dos santos e santas que imitam o coração de Maria. Portanto, então, nós podemos proclamar Maria Rainha do céu e da terra. Nós temos aí na Sagrada Escritura, também no livro do Apocalipse, um trecho que nós podemos referir a Nossa Senhora. O trecho do Apocalipse, Apocalipse 12, que fala que um grande sinal
apareceu no céu uma mulher vestida de sol, tendo a lua sobre os pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Uma mulher coroada de estrelas. Sem dúvida nenhuma, essa mulher coroada de estrelas é a igreja? Sim, mas de um modo, isso que é dito de Maria, da igreja de modo geral, nos ensinam os santos padres da igreja, que se diz de modo particular também de Maria. O que se diz de uma maneira essencial de Cristo, se diz de uma maneira geral da igreja e se diz de uma maneira particular, peculiar de Maria. Portanto, essa mulher que está coroada no céu, que foi coroada no céu, é Maria, que recebeu de Cristo essa honra. E nós podemos pensar, por que não Cristo honraria a sua mãe? Nós temos aí o 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe, e Cristo é verdadeiro homem. Longe de nós pensar que Cristo, ele sendo santo, sendo santíssimo, imaculado, não cumprisse o 4º mandamento, não honrasse pai e mãe. Nós vemos que Cristo, sim, ele sendo a santidade em pessoa, ele honra pai e mãe. Ele honra Maria de uma maneira singular, coroando-a como Senhora do céu e da terra, e também ele honrou na terra e no céu o seu pai adotivo, São José, dando-lhe uma glória especial no céu. Dentre os santos, nenhum teve a grande dita de ser esposo de Maria, nenhum santo tem tido essa graça de ser esposo de Maria e pai de Cristo. Nos evangelhos dizem, eu e teu pai, aflitos te buscávamos, quando Jesus tinha sido perdido no templo, eu e teu pai. E depois o evangelho diz que ele era chamado filho do carpinteiro. Então, era pai adotivo de Jesus, com certeza, sim, mas é pai, com tudo o que isso significa. E Jesus é o primeiro a honrar seus pais na terra, assim eles honrou. O evangelista diz que Jesus lhes era submisso, obediente a seus pais, e assim também Jesus é submisso, com toda a autoridade, respeito a seus pais também no céu, honrando-os no céu. Sem perder toda a sua autoridade, sem perder a sua glória, sem perder nada da sua grandeza, da sua majestade. Jesus honra os seus caros, os seus entes queridos. Portanto, então, nessa conferência, gostaria de refletir sobre esses aspectos para vocês. Espero que tenha sido de utilidade para nós refletirmos, para amarmos mais e mais Nossa Senhora e para que nós a imitemos, na sua grandeza, na sua generosidade, no seu amor a Deus e no seu amor humilde, oculto, silencioso a cada um de nós. Todos os dias Nossa Senhora nos cobre com a sua ternura, nos cobre com o seu amor. Então, que Deus abençoe a todos.